Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo canal. Você que até agora ainda não é inscrito nesse canal, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, deixe o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o mais um boletim aqui no canal AV+, já está no ar e a gente pede muito a sua colaboração também comentando aqui embaixo, participando sempre com a gente em todas as plataformas. Daqui a pouco, 9h30 da noite, o Flávio Dias chega com o nosso AV ao vivo com muitas informações, opinião, falando muito sobre o jogo de amanhã, Vasco e Sampaio Corrêa, 9h45 da noite, 37ª rodada, jogo em São Januário, que vai estar lotado. Vamos trazer informações importantes sobre as duas equipes, sobre essa questão polêmica da arbitragem e também a polêmica dos ingressos para essa partida. Então todos os detalhes você vai ficar sabendo daqui a pouco no nosso AV lá no canal Atenção Vascaínos. Nesse boletim aqui do canal AV+, eu venho trazer algumas informações, até porque o Vasco fez hoje o último treinamento visando essa partida. Ainda há uma dúvida em relação ao meio-campo do Vasco. Quem vai jogar? Alex Teixeira ou Nenê? Pelo que deu para entender, Nenê pode ser sim o titular nessa partida, mas tudo vai depender do próprio técnico Jorginho decidir essa situação nos treinamentos que foram feitos durante essa semana no CT Moacir Barbosa. Ele vai ali indicar quem vai ser o titular nessa posição. No restante do time, vai ser o mesmo que venceu a equipe do Criciúma de virada, pelo menos que iniciou a partida, com Thiago Rodrigues no gol, o lateral direito Léo Matos, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes e aí sim, Alex Teixeira ou Nenê, e lá na frente, Egnaldo e também o Figueiredo, esse o provável time do Vasco para o confronto contra o Sampaio Corrêa amanhã em São Januário. E olha, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a venda de ingressos para o setor de visitantes relacionada a essa partida, que seria realizada a venda no dia do jogo, presencialmente em São Januário, e foi suspensa essa venda. Pode ser que abra até um pouco mais de espaço para a venda para o jogo, para os torcedores do Vasco, mas até agora não há nenhum tipo de indício em relação a isso. Há primeiro a informação de que a Polícia Militar suspendeu a venda de ingressos para o setor de visitantes para o torcedor do Sampaio Corrêa acompanhar essa partida. Todos os detalhes, como eu disse, você vai ficar sabendo daqui a pouco no nosso AV News. Uma informação em absoluta primeira mão: a Justiça não emitiu a questão do pedido de efeito suspensivo por parte do Vasco para os dois jogadores, Raniel e Luiz Henrique, atuarem nessa partida. Então os jogadores que pegaram 30 dias de suspensão preventiva ou então 2 partidas não vão poder jogar essa partida, estão mesmo suspensos. O Vasco tentou nos bastidores a revogação desse efeito suspensivo e a Justiça negou isso, então por isso os dois jogadores estão fora dessa partida contra a equipe do Sampaio Corrêa. Outra informação importante que a gente traz aqui nesse boletim do canal AV+, é a questão principalmente da arbitragem, né? Porque o Jean-Pierre, que é aquele Van Diesel, é um cara muito polêmico, vai ser o árbitro dessa partida, além do Daniel Nobrebins, que é o cara do VAR, vai estar ali no VAR analisando essa partida. Ele que foi o VAR em 3 partidas do Vasco nessa Série B, e o Vasco ganhou as 3, pelo menos essa situação. O Vasco também já passou por cima de Daniel Nobrebins. O Vasco que precisa da vitória contra a equipe do Sampaio Corrêa para garantir matematicamente a classificação para a Série A. O torcedor do Vasco vai estar em peso para poder apoiar a equipe, buscar essa vitória por os 3 pontos. O Vasco chegaria a 62 pontos, não seria mais alcançado nenhum time abaixo da 5ª colocação, não conseguiria alcançar o Vasco, e aí a classificação seria confirmada já amanhã em São Januário, após o apito final. E o time do Ituano, que está ali brigando, por exemplo, se o Vasco conseguir um empate, o Vasco fica também muito próximo, até porque o Ituano teria que vencer as 2 partidas, o jogo de sexta-feira contra o Londrina fora de casa e o próprio Vasco na última rodada jogando em casa o Ituano. E aí teria que tirar pelo menos 5 gols que o Vasco tem hoje a mais do que a equipe de Itu em relação ao saldo de gols. Então é muito difícil, praticamente 6 gols, né? Porque além dos 5 gols de vantagem de saldo que o Vasco tem, fez muito mais gols do que a equipe do Ituano. Então o Ituano teria que tirar 6 gols para poder ultrapassar o Vasco, igualaria o número de pontos, o número de vitórias, mas não conseguiria passar o Vasco em relação ao saldo de gols e gols marcados, que é ali o segundo e o terceiro critério de desempate nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então todos os detalhes daqui a pouco no nosso AV ao vivo, Flávio Dias com muitos convidados, participações especiais, entrevistas especiais
E olha, muita situação relacionada à questão dos ingressos. Tem uma denúncia importante que a gente vai trazer no nosso AVNews, 9h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, você que está aqui no AV+, eu peço para você, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Ajuda bastante você pegando o link e jogando lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e avisa para todo mundo. Hoje tem AVNews ao vivo e aqui no canal AV+, é importante também você compartilhar os nossos conteúdos. Acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br, tem muita matéria lá, as nossas redes sociais sempre bem atualizadas, trazendo informações de primeira, @avascaínos. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a informação em absoluta primeira mão aqui no canal AV+. Foi revogado o pedido de efeito suspensivo para que Raniel e Luiz Henrique pudessem atuar nessa partida contra a equipe do Sampaio Corrêa, então eles estão mesmo de fora desse jogo. Podem voltar no jogo contra o Ituano, mas depende também da questão da justiça, da questão da própria decisão da justiça em relação a esses dois jogadores. Em princípio, eles devem voltar no jogo contra o Ituano, já que a suspensão preventiva foi de 30 dias ou 2 partidas que vão ser cumpridas agora contra o Ituano, já que eles também ficaram de fora do jogo contra o Criciúma. Grande abraço, ótimo restante de noite. Amanhã eu volto 10 horas da manhã, ao vivo, eu e Jean Faísca, lá no AVNews, lá no canal Atenção Vascaínos. Nosso Bom Dia Gigante vai estar ao vivo e com muitas informações no dia do jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa. Tamo junto, galera. Grande abraço. Valeu. Fui.